Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a nossa audiência pública da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Câmara Municipal de Manaus, que vai tratar sobre a regulamentação do transporte remunerado por meio de aplicativos, nesta tarde de hoje. Convido a compor a mesa, e também faço a nominata dos companheiros e vereadores que já estão na mesa. Vereadora Glória Carratti, vice-presidente da Comissão de Transporte. Vereador Marcel Alexandre, membro da Comissão de Transporte. Vereador Bessa, membro da Comissão de Transporte. Vereador Diego Afonso, membro da Comissão de Transporte. Vereador Sassá da Construção Civil, membro da Comissão de Transporte. Vereador François, gostaria de convidar o vereador Chico Preto também para compor a mesa. Vereador Dante e vereador Marcel Alexandre, que já está aqui conosco. Também convido a dona Ana Beatriz Guimarães, neste ato, representando a Procuradoria-Geral do município. Também convido para compor a mesa o senhor Ângelo Nunan, representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Convido também o doutor Fernando Borges, presidente da Comissão de Transporte da OAB. E estamos aguardando, que já está a caminho próximo aqui, o coronel Franclides, que é o presidente da IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Vamos dar início. Já tem aqui os inscritos para poderem se pronunciar. Vamos dar um tempo de 3 minutos para cada orador, para fazer suas explanações, colocações, sugestões, que todos possam ser objetivos e se atenham, à discussão do projeto de lei 47, que trata da regulamentação dos aplicativos. Convido, nesse momento, a subir à tribuna o senhor Edson da Costa Gonçalves, representando o Mob Drive, que é o diretor operacional dessa empresa. Tem um tempo de 3 minutos. Inicia-se a terceira audiência pública que discute a regulamentação do transporte por aplicativo, presidida pelo vereador Rosivaldo Cordovil. Boa tarde, senhores vereadores, presidente da comissão, colegas motoristas de aplicativos, colegas proprietários de seus aplicativos. Nossa última audiência pública hoje, dentro desta casa, e o que a gente vem pedir realmente que seja uma regulamentação justa, que procure cumprir. A gente pede dos senhores vereadores, não só dessa comissão, mas dos outros vereadores que vão votar o projeto, a PL 047 de 2019, que contemple o que a lei federal pede, que regulamente de forma justa, não criemos um problema hoje para se discutir amanhã depois, fazendo emendas desnecessárias, gastando tempo desnecessários, com aperfeiçoações de um projeto que nós estamos discutindo hoje. O Superior Tribunal Federal garantiu a validade da Lei 13.640, a lei federal que garante o trabalho por aplicativo, garante a presença dos aplicativos. E o Mob Drive não é diferente. O Mob Drive é uma empresa amazonense que nasceu de motoristas por aplicativo e que, vendo a necessidade de se adequar de uma forma justa para a comunidade de Manaus, já se coloca à disposição da ex-SMTU, hoje Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, com seu cadastro de parceiros, com seus cadastros de motorista linkado àquela casa,
sem a necessidade de atendermos alguns pontos da regulamentação, que é refazer cadastro daquilo que já está cadastrado. Apenas linkar, serve aí de exemplo para as outras empresas seguir esse mesmo passo. Dá um linkzinho lá para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, já não precisamos mais pagar aquela taxa de cadastro, taxa de carteira, taxa de não sei o que mais lá, de protocolo, e a perda de tempo, né? Então, a gente já está simplificando o mais rápido possível, simplificar as coisas, aproveitando que os aplicativos é justamente isso, é a simplicidade. Você já tem todos os cadastros prontos, só é passado para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, e está tudo certo, tudo resolvido. Lá ele tem como fiscalizar, lá ele tem o conhecimento do motorista, onde o motorista reside, o nada consta do motorista. Então, a gente pede, mais uma vez, a todos os vereadores desta casa que observem a vinda do aplicativo para a cidade de Manaus e para a comunidade no geral. Obrigado, senhores. Boa tarde. Próximo convidado a se pronunciar é o senhor Silvio Maia, presidente da cooperativa Amazon Ecodrive, pelo tempo de 3 minutos. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara nos canais 50.1, Sistema Digital Aberto, canal 20 NET e canal 520 NET HD, Local TV. Boa tarde a essa comissão, a todos que compõem a mesa e a todos que aqui estão, aos nossos co-irmãos, trabalho e labuto na mesma condições de mobilidade urbana, aos mototaxistas, taxistas e todas as outras atividades que complementam a questão do meio de transporte da nossa cidade de Manaus e também aos representantes da sociedade que aqui estão. A cooperativa Amazon Ecodrive, ela tem pleiteado junto a essa casa e apresentado até projeto de lei com a preocupação dos motoristas de aplicativo. Inclusive denúncia com as empresas internacionais que aqui atuam no nosso município. Empresas essas que levam seu ISS para a cidade de São Paulo, que nos deixam aqui sem nenhum respeito com a nossa cidade. Empresas essas que não estão preocupadas em deixar os seus impostos aqui. E também não preocupadas com nossos motoristas de aplicativo que aqui estão, na hora de bani-los, sem dar uma justificativa da plataforma. Quando qualquer cliente diz, eu fui assediado, o motorista correu sem direito de defesa. E esse motorista, ele puxa ou tira um carro financiado para pagar até em 60 meses, e simplesmente a plataforma suspende. Isso é uma das preocupações que deve ser tomada. A outra é que a gente vem pedir a essa casa também, que já está fazendo um excelente trabalho da regulamentação e procurando atender os anseios da sociedade e de cada sociedade que integra o meio de transporte, seja qual fim seja ela. Precisa sim ter um controle rigoroso de todos os motoristas de aplicativo, para saber com quem está indo a nossa família dentro desses veículos. Como, por outro lado, precisa sim também que essas autoridades olhem com certo carinho e respeito por esses profissionais que estão no trânsito, sendo assassinados. Esse mês foram 17 assaltos. E eu não sei se chega a essa casa. Isso é preocupante. São pessoas que estão sem nenhuma proteção a não ser de Deus. E esses profissionais que estão nessa situação de risco precisam ser vistos de uma forma com mais respeito. A outra situação é que precisa que dentro desse complexo de normas e leis, que está sendo muito bem dirigida por essa casa,
não venha prejudicar esses trabalhadores que hoje não trabalham por lance, freelance. Eu acredito que aqui tem uma boa quantidade de representantes, a maioria está lá fora, mas hoje, vereadores e presidente dessa casa, muitos deles, 99%, posso dizer assim, são renda 100% por motorista de aplicativo. E além de ser 100% motorista de aplicativo, o que acontece desses 100% motorista de aplicativo? Ele gera emprego para borracharia, lanternagem, pintura, saúde. Conclua, Silvio, por favor. Então ele mexe com vários segmentos. Então a gente está mexendo também com a economia local. Então a gente só precisa ter esse cuidado na hora de fazer as questões da lei e as taxas que vão ser colocadas para que fiquem tão onerosos. O resto fica aqui a denúncia que eu já protocolei na casa, para que vocês olhem com carinho que essas empresas internacionais elas venham se estabelecer dentro da cidade de Manaus, que elas venham recolher seus impostos e gerar emprego. Ela não pode levar o dinheiro daqui para outro estado. Era isso que eu tinha a falar. Próximo orador, senhor Victor Feitosa, diretor operacional do Move Drive. Estamos em uma audiência pública. Uma boa tarde ao presidente dessa comissão, a todos os vereadores da tribuna, aos que compõem a mesa e a todos os representantes de entidades, associações, cooperativas que estão aqui sentados hoje para a nossa terceira audiência pública. Pessoal, o que está sendo falado hoje aqui, eu venho aqui não somente como representante de um aplicativo, Manauara, que recolhe imposto para a cidade de Manaus, estabelecido aqui, mas também eu venho aqui para atender e falar em nome dos motoristas de aplicativo, porque a minha renda 100% hoje é de motorista de aplicativo. Eu conheço a realidade. Temos muitas pessoas lá fora que vivem 100% dessa realidade hoje, que dependem dessa realidade, né? E todos nós temos um apelo a fazer aos vereadores para que olhem com carinho a situação da nossa regulamentação, né? Na última audiência teve muitas brigas, discussões sobre demérito, mas o que importa realmente é olhar para os motoristas de aplicativo que estão lá fora, trabalhando dia e noite, muitas vezes trabalham 12. Eu conheço um motorista aí que, quando está agoniado, roda 24 horas pela situação. Então, pessoal, nós devemos... Qual seria uma boa forma de trabalho para disponibilizar os dados, né? A SMTU, que hoje é IMTTU, né? na PL 047, nos lista várias taxas que devemos pagar para cadastro, né? Por que não pode se fazer como se faz o Mob Drive, como o Move Drive? Essas empresas multimilionárias lá de fora que vêm se instalar aqui, que não recolhem ISS para cá, querem se instalar aqui e querendo ou não monopólio, eles têm um monopólio do mercado. E nós estamos aqui, uma empresa, Manauara, uma empresa que nasce aqui, que recolhe ISS para cá, para a cidade de Manaus, deve ser olhado com atenção. Por que não cortar da PL 047 tantas taxas só de cadastro, perca de tempo que tem que ser feito? Por que a gente não linka, como o Gonçalves falou na primeira fala? E outra, pessoal, os motoristas por aplicativo, senhor presidente, querem mais segurança. Nós saímos de manhã cedo, não sabemos se a gente vai voltar para nossas famílias, cara. Ou, como o Silvio falou na última fala, foram 17 assaltos. Tenho amigos que saem de manhã que à noite não retornam para casa. Então nós pedimos esse apelo ao poder público, ao município, ao Estado, para que olhe com carinho
Temos a Guarda Municipal, que agora, com o decreto do presidente Bolsonaro, pode ter arma nas ruas. Conclua, Vitor, por favor. Obrigado, presidente. Então, é isso que nós pedimos o apelo, e desde já agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Próxima oradora a falar é a dona Rosimeire Carcelli, representando aqui presidente da FECOAN, na bancada do vereador Roberto Sabino, por favor. A todos, gostaria de cumprimentar a mesa através do presidente da Comissão de Transporte de Manaus, que é o vereador Rosivaldo Cordovil, e a todos dessa plenária maravilhosa, nossas instituições, associações, cooperativas e todos os colegas que aqui estão. Uma das nossas reivindicações aqui para a Comissão de Transporte, que nós entramos com documentos desde o início do ano, pedindo que a Comissão de Transporte de Manaus tomasse a devida providência junto à Prefeitura de Manaus na regularização desse transporte de aplicativos, de todos os transportes irregular dentro da cidade de Manaus. Porque não é só determinados transportes, tem tantas coisas que estão irregular no transporte que nós precisamos fazer uma regulamentação para que não prejudique mais a sociedade e ninguém saia prejudicado. Porque com essa situação, as pessoas irregulares acabam tirando o direito daqueles que pagam os seus impostos, que procuram se organizar. Então, nós entramos com um documento, e a qual nós dizemos que nós queremos essa regularização desses aplicativos, desse transporte, pela falta de segurança, pela falta, muitas vezes, que a sociedade é desrespeitada, até por pessoas que não são as mesmas que estão cadastradas nesses aplicativos, como já aconteceu comigo, de eu chamar uma determinada pessoa e me aparecer um outro, só de sandália, de short, de boné na cabeça, e dizendo assim, eu estou limpando a boca, eu estava terminando de almoçar. Isso não pode mais acontecer. Tá? Então, nós estamos aqui representando a nossa sociedade de verdade, porque nós estamos aqui com as nossas associações de moradores, que nós somos verdadeiros representantes de uma sociedade que está lá dentro dos bairros. Nós queremos que seja regulamentada essas pessoas, que dê direito a essas pessoas trabalhar, mas com o direito de ser organizado. Por isso, nós pedimos que esta casa tome as devidas providências, que terão o nosso apoio na hora que se regularizar todas as pessoas. Obrigado. Próximo orador, Tiago Rodrigues Neves, motorista de aplicativo, pelo tempo de 3 minutos. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. Próximo orador já ficar em prontidão, Luiz Eduardo Leal, Trânsito Manaus, é o próximo orador. Boa tarde a todos, meus amigos aqui que se encontram presentes. É de suma importância para nós motoristas. Eu venho falar aqui como motorista de aplicativo, representando a nossa classe. E eu peço aos nossos amigos vereadores que olhem com carinho para a nossa PL, para que seja apurado todos os fatos, principalmente em relação à população que usa diariamente nossos serviços, que necessita dos nossos serviços, e que nós, motoristas, sejamos contemplados com uma regulamentação justa, que não venha ferir o nosso direito de trabalhar, que não venha ferir o direito da população de escolha. É necessário que essa PL venha, vereadores, com a intenção de ajudar e facilitar a vida da população. Eu não posso, de maneira nenhuma, fechar meus olhos e enrijecer esse processo para que pessoas sejam prejudicadas, sendo que o progresso vem acontecendo a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada século que passa. As modalidades vão se transformando, vão mudando, e eu preciso acompanhar essas transformações. O processo é tanto que agora o nosso presidente decretou aí uma mudança no nosso Código de Trânsito. Vai mudar também aí a carteira, a validade. Por quê? Não tem como mais
eu ter uma lei que vem reger 30, 40 anos se o progresso está acontecendo diariamente. Então é necessário que nós pensamos em organizar a cidade, sim, mas que eu não venha prejudicar a população de bem que utiliza nossos aplicativos. Como motorista também de aplicativo, eu quero deixar bem aqui essa ressalva e abrir um parêntese para a nossa segurança. Nós, como motorista de aplicativo, precisamos de uma rigidez de cadastro, não só para os motoristas, mas sim também para os usuários, porque sexta-feira passada agora nós sofremos 5 assaltos. 5 assaltos. E existem aplicativos operando em Manaus que eu não posso cancelar a corrida se for um passageiro diferente. Eu não posso cancelar porque com 4 cancelamentos eu sou bloqueado. Depois de novo vem o banimento, chegando até um mês e possível banir total o meu motorista de aplicativo, que isso é um erro. Se essa regulamentação, eu tenho dito desde a primeira, que ela tem que abranger empresa, ela tem que abranger motorista e passageiro, porque esse é um modal que compete três etapas: empresa, motorista e clientes. Eu não posso esquecer dos clientes, porque eu tiro a segurança do meu motorista, eu tiro a segurança de voltar para dentro de casa, entendeu? E a gente já vem há 1 mês, 2 meses, 3 meses, buscando motorista em porta-mala, buscando motorista nos ramais, por falta de segurança. E é essa casa aqui que tem que promover e estar do lado do motorista a nossa segurança. E fica aqui o meu apelo. Um abraço a todos. Próximo orador, o senhor Tiago Rodrigues Neves. Não, Tiago Rodrigues Neves acabou de se pronunciar. Próximo orador, Luiz Eduardo Leal, do Trânsito Manaus, na bancada do vereador Eloy Abreu. Pelo tempo de 3 minutos. Muito boa tarde a todos. Vou me ater ao que foi proposto essa audiência pública, que é a questão da mobilidade urbana. Então, eu não vou tergiversar em relação a outros assuntos, vou focar exatamente nisso. Se é para falar sobre mobilidade, eu vou focar no plano de mobilidade que foi aprovado em 2015, que nada foi feito de prático. Muito foi de tentativas, mas nada de prático a gente vê porque... Luiz Eduardo Leal, não é sobre mobilidade que nós estamos falando da PL 47 de aplicativos. Então, é a PL, se atém a PL, por favor. Estou chegando lá. É porque no plano de mobilidade fala exatamente algumas questões relacionadas aos aplicativos. Justamente porque muitos dos discursos que a gente ouve que os aplicativos estão retirando a quantidade de pessoas que estão usando o ônibus na cidade de Manaus, que está prejudicando o transporte público. Só que no plano de mobilidade mesmo já fala que em 2005, 53% da mobilidade em Manaus era através de ônibus, em 2015, 38%, 2 anos antes do Uber chegar em Manaus. E a taxa de ocupação do carro em 2015 era de 1,3 pessoas dentro do carro. Então não chega a 2 pessoas. Ter mais pessoas dentro do carro faz, sim, diminuir o trânsito da cidade. E aí eu não digo só aplicativo, mas táxi, mototáxi, alternativo, executivo, qualquer um que retire a possibilidade de utilizar o carro como um veículo de locomoção. E só para tentar, o Amazonas Shopping em Manaus, eles fizeram pesquisas para tentar entender qual era o modal que as pessoas iam mais para os seus shoppings. E foi constatado que 27% das pessoas vão ao shopping através de aplicativos. E isso faz a economia toda girar. A atenção para isso chegou a tal ponto que o Manaus Shopping teve que contratar pessoas para organizar o trânsito, principalmente em datas comemorativas, como, por exemplo, o Natal e também o Dia Livre de Impostos. A população, ela não quer um aplicativo, ela não quer um modal, ela simplesmente quer maior qualidade no serviço prestado, com o menor preço. Se a gente está aqui
falando sobre aplicativo, é porque ele está dando maior qualidade na prestação de serviço com menor preço. E é isso que eu convido a todos os outros modais, que tipo de qualidade que vocês podem oferecer com o menor preço para a população. Próximo orador, Gledson Lima, representante do APP Regional, pelo tempo de 3 minutos. Próximo orador será o Alexandre Matias, do 99, motorista de aplicativo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a mesa, em especial ao pessoal aqui presente, das diversas modalidades. Quero falar em nome de todos os aplicativos, né? Realmente são muito aplicativos em determinados segmentos. Mas como hoje a audiência pública é relacionada à questão da mobilidade, à questão do trânsito, dentro dos aplicativos usados hoje em Manaus, a gente usa outro aplicativo, que é a questão do Maps e do Waze. O Maps e o Waze, eles têm uma parte de contribuição na distribuição dos veículos em Manaus. Se você vai fazer uma rota que vai para o centro pela Torquato e ela estiver congestionada, ele já procura um caminho alternativo. Então, esses dois aplicativos eles têm uma importância fundamental dentro do sistema de transporte da nossa cidade. Se caso o transporte público tivesse bem alinhada a questão da faixa exclusiva, todos os ônibus dentro de uma faixa exclusiva, a mobilidade urbana da nossa cidade ela estaria um pouquinho diferente. Enquanto a regulamentação, a gente costuma falar que a regulamentação dos aplicativos, no caso o Uber e o 99 Pop, eles foram pioneiros, mas eles não são os exclusivos e não são os últimos. Então, nós não podemos fazer uma regulamentação baseada nos dois. Nós temos para mais de 17 aplicativos rodando em Manaus e a minha contribuição seria fazer uma regulamentação que beneficiasse principalmente os locais. Dentro da regulamentação, poderia ter a exigência de um link para consultar o motorista quanto o passageiro. Se a Uber e a 99 não tivesse condições de oferecer o serviço, a garupa e o móvel oferecendo melhor para nós, porque ela é local. Então, a regulamentação ela não deve ser baseada na questão empresarial, e sim, como diz aqui a PL, no transporte remunerado privado individual de passageiro por meio de aplicativo ou plataforma de comunicação em rede. E nós, enquanto comunidade, sociedade civil, incentivar o empreendedorismo, incentivar o pessoal que estão criando aí o MOB, o pessoal do Garupa, fazer leis que possam incentivar ele a gerar economia local. Se o Uber e o 99 não querem deixar impostos na nossa cidade, a gente vai fazer uma lei não proibindo a atividade dele, mas que, se caso o MOB e o Garupa pode dar um link, o Uber não pode, paciência, a lei diz que tem que ter um link de cadastro dos motoristas e dos passageiros. E, com isso, influencia na segurança. Porque, só para finalizar, quem usa sabe que a gente, no caso dos motoristas, não tem acesso à foto do passageiro na hora que solicita a corrida. Mas se, no caso, o MOB e o Garupa der a foto, e a lei disser que tem que aparecer a foto do passageiro. Então, finalizando, a minha contribuição seria que nessa regulamentação a gente pudesse, de uma forma, como se estivesse fazendo uma licitação, direcionar para quem é local. O Uber ele veio, isso não vale questionar, mas ele não é único e não é exclusivo, e a lei não pode ser fundamentada no Uber. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Próximo orador, Alexandre Matias, 99, motorista de aplicativo. Na sequência, Francisco Bezerra, da Alticam. Estamos em uma audiência pública. Regulamentação do transporte por aplicativo. Pelo tempo de 3 minutos, né? Obrigado. Boa tarde, senhores. É bom contar um pouquinho da história, né, para vocês saberem exatamente como a gente sofre. Agora, eu entendo como os mototaxistas sofrem, como os taxistas sofrem nessas ruas esburacadas de Manaus.
E há 2 anos eu sou motorista por aplicativo, 2 anos e um pouquinho. Já falei com o Coronel Franclides na SMTU sobre apreensões de veículos há anos atrás. Nós estávamos sempre na frente, nós estamos sempre se mobilizando em defesa da população, fazendo manifestos contra o aumento abusivo da gasolina, contra os altos índices de impostos que o brasileiro paga. Hoje, sendo dia 5, nós pagamos 6 meses já de impostos. 6 meses de impostos, e agora que nós estamos respirando, o brasileiro comum, pode pesquisar aí, está sendo desse jeito aí o brasileiro comum. E eu peço aos senhores que hoje tudo se copia, quase nada se inventa. Temos leis muito boas por aí nos municípios, eu estava estudando uma para dar como exemplo, a Fortaleza, que é uma boa para o nosso município, ao qual impede que motoristas de aplicativos sejam banidos, independente da situação dele, se ele é empreendedor, individual ou não. Mas há um item lá na lei que diz, quando você cadastrar mais de 100 motoristas, você paga um percentual sobre pavimentação, sobre benefícios para a população, já que você está usando as vias públicas, que são os aplicativos, né? Então entendam bem, nós somos um modal diferente, um modal que é caçado todos os dias, que é banido todos os dias, do mesmo jeito que entra, sai, e nós precisamos de uma segurança que seja jurídica. Por quê? Eu estou cansado de receber mensagens de motoristas dizer que foi banido de algum aplicativo por irregularidades, e nós não temos isso. Nós vamos pagar impostos aqui, e amanhã nós não temos a segurança de estar em algum aplicativo desses aí, famosos. Então, nada mais, nada menos, se a empresa está vindo para cá, ela arque com essas benesses para o município. E entendam bem, nós somos uma categoria que nós vamos ajudar a mudar esse município. Tá ok? E agradeço muito pela oportunidade. E os senhores, nós somos influenciadores aí. Temos todos os dias pessoas reclamando dentro dos nossos carros, das nossas ruas que estão esburacadas. Então nós somos ouvintes e também somos pessoas que damos conselhos à população. Muito obrigado aos senhores. Próximo orador, Francisco Bezerra, da Alticam, e logo em seguida, Márcio Fleury, do Sindicato dos Taxistas. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Rosivaldo. No nome de quem cumprimento toda a mesa, cumprimento todas as instituições aqui presentes, os trabalhadores, motoristas, de todos os segmentos, de todos os modais que aqui se encontram. Praticamente todos estão aqui. No início, lá na primeira audiência pública, nós tratamos dessa questão que, inclusive, foi citada aqui há pouco. O sistema de transporte, ele é complexo, ele não é algo simples. Hoje está se discutindo os motoristas por aplicativo, mas existe todo um sistema que está funcionando diariamente. E aí a gente falava, naquele momento, que transporte não é só veículo. Tá? Transporte é veículo, são pessoas, são passageiros, são clientes, são motoristas, são trabalhadores e são empresas. Envolve toda essa questão. E a questão também da mobilidade, não é? Porque se a gente parar, a gente vai perceber que dentro desse conjunto tem que haver harmonia em todos os segmentos, em todos os modais. Tá certo? Ainda há pouco foi citado da questão segurança. Lá na primeira audiência pública, nós já falamos disso, da preocupação que nós, como representante dos usuários, a gente tem com relação a essa questão de segurança, tanto para o usuário quanto para o próprio trabalhador. E aí, parabéns aí aos trabalhadores que falaram disso. E tem uma outra questão que a gente também não observa nesse dia a dia, é que
toda a sociedade que se utiliza desse sistema de transporte, ele está vulnerável. A questão da segurança não está focada apenas na questão dos motoristas de aplicativo ou dos usuários, mas do conjunto sistema de transporte. E aí a gente pode dar como exemplo o último levantamento feito pelo sistema convencional, onde mais de 300 assaltos aconteceram durante o mês. Falando de ônibus convencional. E aqui o cidadão citou ainda há pouco que só esse mês ou o mês que passou, foram 17 assaltos aos trabalhadores por aplicativo. Então, isso traz para a gente uma preocupação. E o poder público precisa estar focado nisso, porque nós entendemos que é um sistema que precisa funcionar, que tem que regulamentar, isso já foi discutido desde as primeiras audiências, e nós entendemos que tem que ser realmente, tem que ser regulamentado, mas, ao mesmo tempo, fazer com que isso funcione de uma forma que venha trazer segurança a todos, principalmente a nós que somos usuários do sistema de transporte. Muito obrigado. Próximo orador, seu Márcio Fleury, do Sindicato dos Taxistas. Pelo tempo de 3 minutos. Próximo orador será o seu Eduardo Lucas da Silva, do Rota Táxi. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos da mesa através do presidente Rosivaldo Gordovil, que está conduzindo essa sessão, essa audiência pública. Bom, 3 minutos não dá para resumir muita coisa do que a gente pensa, de que acha de tudo isso, dessa regulamentação durante todo esse período que a gente já vem discutindo já há quase 3 anos aqui no Brasil e desde 2014, quando os aplicativos entraram. Mas a única coisa que eu vou pedir para a comissão que está aqui, seus membros titulares, vereadores e toda a casa, que não deixem de se ater à Lei 12.587 de mobilidade urbana. Nós pedimos que essa lei seja contemplada dentro da PL que está tramitando dentro dessa casa, coisa que não está acontecendo. Ela está sendo deixada de lado. E também a Lei 9503, que é o Código Brasileiro de Trânsito. Os artigos 107, 134, 135, 147, 231 e o seu inciso 8º não estão sendo respeitados dentro dessa lei de regulamentação dos aplicativos. Então, assim, essa já é a 3ª audiência pública, a gente vem falando sobre isso e até agora a gente tem até observado vários vereadores conversado que já têm entendido bastante o processo. Tanto é que as regulamentações nas capitais estão aí. E o que nós precisamos com essa regulamentação é que ela seja um marco zero para que a gente acabe com a terra sem lei que é hoje. Hoje é uma terra sem lei, transporte por passageiro dentro dessa cidade. Virou uma baderna. O que nós tínhamos conquistado durante anos e anos, os aplicativos entraram e bagunçaram tudo. Alguém falou aqui que a Uber e a 99 foram pioneiras. Eles não são pioneiros. Uber e 99 são desordeiros. Pioneiros somos nós, taxistas, que somos pioneiros. Então, gente, presidente, eu peço que seja respeitada a Lei 12.587, no seu artigo 12. E, justamente, o artigo 134. Carro, olha, gente, eu não tenho nada contra motorista de aplicativo. Ao contrário, muitos deles são até conhecidos meus amigos. Mas tem muita gente confundindo alhos com bugalhos. Se for para pegar a lei de mobilidade urbana e o Código de Trânsito Brasileiro, vamos rasgar, jogar dentro de uma panela e fazer letra de soprinha, sopa de letrinhas. Entendeu, gente? Então, eu queria só pedir, presidente, que a gente respeitasse o artigo 134, o artigo 107, o artigo 135, 147 e o 231, o seu inciso 8º. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e vamos que vamos. Próximo orador, senhor Eduardo Lucas da Silva, do Rota Táxi. Pelo tempo de 3 minutos. Olá, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar os vereadores e demais autoridades da mesa, em nome do presidente Rosivaldo, cumprimentar os demais presentes, em nome do nosso amigo Roberto, do Sintax, que está aqui presente,
e dizer que estamos aqui ocupando mais uma vez a tribuna desta casa para falar sobre o PL que está sendo discutido na casa. Nós somos do RotaTaxi, um aplicativo de transporte compartilhado direcionado aos taxistas da Zona Sul. Também o RotaTaxi se apresenta como uma alternativa a mais, uma opção a mais para a população da Zona Sul, que costuma se deslocar diariamente ao centro da cidade. Mas eu queria falar aqui, contribuir com a discussão, falando que hoje nós estamos num processo de discussão desta PL, que trata sobre transporte remunerado privado e individual de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas. Compartilhadas, que muito se assemelha a uma prática muito antiga na cidade de Manaus, especialmente na Zona Sul, chamada de lotação, e proibida pelo artigo 17 da Lei 2290, a Lei do Táxi. Muito bem. Dito isto, quero dizer também que o artigo 6º da PL diz que, para operar através de plataformas, o veículo não pode ser, isso está no item 2º do artigo 6º, não pode estar vinculado a outra modalidade de serviço de transporte remunerado de passageiros. Isso me parece táxi. Então, táxi não pode operar através de aplicativos. Isso é injusto. Esta é uma casa do povo, é uma casa que se presume zela pela justiça. O que o aplicativo RotaTaxi pede é que seja feita justiça. O que nós queremos é isonomia. O que nós queremos é igualdade de condições. Nós, do RotaTaxi e dos demais aplicativos regionais, queremos igualdade de condições para disputar uma pequena fatia do mercado com os aplicativos, com as grandes plataformas internacionais que chegaram aqui em Manaus há 2 anos, não pediram licença, meteram o pé na porta, se estabeleceram, impuseram as suas regras, seus percentuais, e ninguém falou nada, só depois de 2 anos estão sendo regulamentados. O que nós queremos, senhores vereadores, é isonomia, queremos igualdade de condições. Para finalizar, senhor presidente, porque compartilhado, viagens compartilhadas e lotação são muito semelhantes. O táxi ser impedido de fazer viagem compartilhada, mesmo através de aplicativo, isso não é justo. Então fica aqui o nosso apelo aos senhores vereadores que pensem bem, que apresentem alguma emenda, suprimido desta PL atual o item 2º do artigo 6º. Era isso. Muito obrigado. Próximo orador, senhor Roberto Ramos, Táxi Frete. Pelo tempo de 3 minutos. Próximo orador será o seu Luizinho, da Copa Eventos. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Rosivaldo, eu cumprimento toda a mesa, boa tarde aos presentes. Nessa audiência pública, que se trata de transporte, aproveitando o que já foi dito aqui, que temos que se atentar à Lei 13.640, que é a lei que emendou a Lei de Mobilidade Urbana, e é somente um item dessa lei que rege o marco da mobilidade urbana do país, se atentar ao último item dessa Lei 13.640. Seu parágrafo único, no final, ela fala que o cidadão ou veículo que prestar o serviço sem cumprir a regra da lei federal essa que foi dada a sua veracidade através da última decisão do Supremo, esse ponto que tem validade para todo o país, diz que se você não estiver cumprindo a regra do município, você está fazendo transporte irregular de passageiro. Inclusive, nessa nova emendas e mudanças que vai acontecer no Código de Trânsito Brasileiro, que foi entregue ontem lá na Câmara Federal,
existe o rigor em cima de quem pratica o transporte ilegal de passageiros. Aproveitando aqui a fala da Rose, né, que as pessoas estão falando muito de motorista, falando muito de plataforma, estão esquecendo do principal, que é a população. A população, na hora que precisa de ir ou de vir do trabalho, tem um preço absurdo, aumentado 10 vezes, 8 vezes mais. E eu não vejo nenhuma instituição de defesa do consumidor, inclusive nem a própria Comissão de Defesa do Consumidor, nem os representantes de defesa do consumidor se atentarem a isso. Porque, apesar de ser privado, você não pode elevar um valor de um serviço 10 vezes mais na hora que você bem entender. Não, mas espera passar e depois tu vai. Sim, a pessoa precisa ir naquele momento. Ela precisa sair do trabalho para chegar na faculdade naquele momento. E aí a OAB não se pronuncia, a OAB, na defesa do consumidor, agiu contra a tabela do aeroporto, que a gente já havia solicitado ao superintendente da SMTU que fosse retirado na lei 2290, e a gente não conseguiu retirar. E a gente não vê essa preocupação onde a população é penalizada pelo valor absurdo no momento que ela mais precisa. Né? E a gente quer como transporte, que seja dado aos trabalhadores também o direito de que eles possam cumprir a regra da lei federal. Com a fiscalização da SMTU e do Poder Público Municipal, que eles não são serviço de fazer ponto, oferecer em festa, em hospital. Não existe na lei federal, é única e exclusivamente pela plataforma. Seja ela local, seja ela nacional, seja ela internacional, mas é através da plataforma. É isso que eu tenho a colocar na minha contribuição aqui para a Comissão de Transporte. Muito obrigado. Próximo orador, senhor Luizinho, da Copa Eventos. Pelo tempo de 3 minutos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, que Deus venha o abençoar grandemente. Aqui nesta casa, que Deus venha continuar abençoando a todos vocês, né? Principalmente a Comissão de Transporte, que tem cuidado com excelência todo esse tempo. Acho que foi o mandato que mais tem nos dado satisfação de poder comandar. Né, em nome da Copa Eventos, quero saudar meus companheiros que estão aqui, né, que já estivemos em batalhas semelhantes a essa, e batalhas que, através do diálogo, foram vencidas, aos poucos, né, levando o entendimento para os vereadores aqui, e aos poucos conscientizando a própria sociedade daquilo que era preciso. O nosso modal é um pouco diferente dos companheiros, é o modal de transporte de ônibus, mas também que fazemos parte dessa mobilização, né, que tanto mexe com a nossa sociedade. Entendemos da segurança e também, ao mesmo tempo, podemos colocar para os companheiros, para os vereadores, que a lei e as regras, né, para nós chegarmos aqui hoje, podermos, há 20 anos, fomos pirata nessa cidade. Depois desta comissão, pela graça e a misericórdia de Deus, ao prefeito, né, que olhou com carinho, hoje a Copa Eventos e fretamentos, serviços eventuais na cidade de Manaus existe. Nós não somos mais pirata, nós somos trabalhadores autênticos, pagando nossos impostos como assim devido. Agradecendo sempre a essa comissão de transporte, e aqui fica a minha fala. Se seguir as regras, né, é óbvio que momento pode haver uma força diferente daquilo que vocês queiram, mas com paciência, com fé em Deus, devagar, elas vão se ajustando. Só não pode ser... Eu também compreendo, não pode ser ela assim em vão. Todo mundo faz o que quer, né? Assim como nós também, no nosso modal como ônibus, nós também pedimos à sociedade, ao poder, que possa verdadeiramente dar uma olhada com carinho à nossa sociedade, a Copa Eventos, transporte eventual. Pois, assim como foi colocado, alguns têm verdadeiramente uma lei a se cumprir e as outras não. E aqui eu deixo a fala, né, sei que não é muito o caso, mas estamos apoiando vocês, apesar dos mototaxistas, nossos companheiros, que aprendemos também com nossos irmãos, como venceram a batalha, como eu creio que parte desse modal também vai vencer em nome de Jesus, aqueles que forem pela regra.
e que dê uma olhada, porque nós continuamos batendo aqui sobre a questão da nossa travessia ali na barreira, que alguns ônibus que são de urbano, eles não usam cinto. E os nossos ônibus passamos todas as vezes por uma blitz rigorosamente, muito regular. Amém, queridos? Muito obrigado a todos, à comissão, ao vereador e a todos os modal, que Deus venha poder conceder a graça e a misericórdia em cada um de vocês, que vocês venham poder alcançar o desejo de vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Próximo orador, José Pinheiro, taxista auxiliar. Pelo tempo de 3 minutos. Logo em seguida, próximo orador, Anderson Souza, do Sindimoto. Ok? Já vai ficar já em prontidão. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, na pessoa do presidente Roosevelt. Voltando aqui um pouquinho na história, meu amigo o vereador Chico Preto diz que roda aproximadamente 65 mil motoristas de aplicativo, contra 4.042 taxistas na cidade de Manaus. 4.042. 2.778 auxiliares. Conversando com o superintendente, hoje existe aproximadamente 500 taxistas auxiliares. Existe aproximadamente, hoje, rodando como permissionários, 3.000. Eu pergunto para os senhores, aonde é que nós vamos chegar com essa porteira aberta? Hoje, o negócio está muito difícil. Então, senhores, a outra questão que eu quero levantar aqui, que seria bom se essa casa tivesse o bom senso de aprovar a limitação. Por quê? Ou é 8 ou é 80, pessoal. Ou é 6 ou é meia dúzia. Não existe meios termos. É só se for para passar fome. Tá? Só se for para passar fome. Porque eu conheço colegas da categoria dos senhores, como o colega acabou de dizer aqui, que roda até 24 horas para fazer a diária do patrão e não consegue ainda. E não consegue. Porque você já sai devendo a diária do patrão, a gasolina, e não leva nada para casa. Isso é o que tenho falado, isso é o que eu tenho visto. E a família fica vendo navio. O cachorro de vocês nem conhece mais vocês. Outra questão, vereador. No governo do Alfredo Nascimento, foi criada uma lei para as empresas, fazer o trabalho na exploração com os taxistas auxiliares. Coisa que nós não vimos essa casa fazer, foi dar uma chance para os taxistas auxiliares. Está entendendo, vereadores? Os uberistas mal entraram no ônibus e já estão do lado da janela. Conclua, seu José. E hoje, por favor. O que é que está acontecendo, vereador? É que os empresários estão explorando esses pobres coitados aí, como eram explorados os taxistas. Estão sim, vocês não querem enxergar essa realidade. Conclua, por favor, sua fala. Quando o carro é de vocês, quando o carro é de vocês, quando o carro não é de vocês, vocês são os verdadeiros escravocratas. É isso que vocês são. Obrigado, senhores. Próximo orador, senhor Anderson Souza, do Sindimoto.
Pelo tempo de 3 minutos, a fala segurada ao senhor Anderson Souza. Vamos conter aí os ânimos, por favor. Posso começar? Já, diretor? Palavra segurada. Boa tarde aí às autoridades aqui presentes, aos condutores de aplicativos, à sociedade civil organizada, aos taxistas e aos guerreiros mototaxistas que aqui estão. Bom, guerreiros, eu quero deixar bem claro aqui para todos que eu não sou inimigo de aplicativo, eu não sou inimigo do poder público, eu não sou inimigo de vereador e nem de ninguém. Estou aqui representando uma categoria guerreira que lutou durante 14 anos pela regulamentação do mototáxi. E graças a essa casa e ao empenho dos companheiros, nós conquistamos. E eu quero dizer aqui para os companheiros, condutores de aplicativos, que hoje vocês têm a oportunidade de quebrar esse elo com essas empresas bilionárias que não estão nem aí para vocês. Essa é a verdade. Porque o que a 99 e a Uber quer é apenas a porcentagem que vocês fazem. Quando vocês se acidentam, quando vocês são assaltados, eles não estão nem aí. Tanto é que não tem nenhum representante desses aplicativos aqui. Entendeu, companheiros? Agora, vamos entrar aqui na linha da regulamentação. Nós não podemos querer Deus para nós e o diabo para os outros. Nós temos que procurar aqui uma regulamentação justa. Agora, vamos lá entrar na linha de raciocínio. Para o mototáxi e para o táxi, foi posto a obrigatoriedade de ser autônomo, certo? Então, para os aplicativos, tem que entrar na mesma linha de raciocínio. A outra questão, companheiros, é sobre a questão do emplacamento. No Código de Trânsito Brasileiro, diz que para você exercer um serviço remunerado, você tem que ser veículo de aluguel, certo? Não é isso que diz no Código de Trânsito Brasileiro? Então, vamos cumprir o Código de Trânsito Brasileiro. Se para nós é assim, para vocês também vai ter que ser assim. E eu peço que essa casa se atente para isso. A outra situação aqui, em relação aos condutores de aplicativos. Eu ouvi o companheiro falar em 24 horas batalhando. Os taxistas e os mototaxistas também estão nessa linha de raciocínio, companheiros. A outra situação, sobre a questão dos cancelamentos, sobre as questões dos banimentos. Vocês têm hoje o poder de acabar com isso. Basta querer uma regulamentação para vocês e não para as empresas bilionárias. Se atentem para isso. A outra situação, companheiros. Eu acho que esse é um momento crucial para a gente acabar com esse excesso de aplicativos. Vamos limitar através de um quantitativo ou através de qualitativo. Tem a possibilidade disso. Há várias regras que podem ser implantadas que vão beneficiar vocês que querem entrar no sistema e nós que já estamos nesse sistema falido. Agora, vou entrar para finalizar, pegando até a deixa dos nossos companheiros que, na hora que eu subi aqui, falaram que o nosso companheiro virá Uber. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Inclusive, teve um infeliz que, na última audiência pública, se pronunciou e falou a coisa mais fútil e mais sem sentido do mundo. Eu, mototaxista, legalizado, trabalhador, que lutei durante 14 anos para ser regulamentado, eu não preciso virar Uber e 99 para ter a dignidade e levar o pão para minha casa, não. Basta essa casa aqui. Basta essa casa aqui. Os nossos vereadores, os fiscais e a SMTU cumprir com o seu papel, que eu vou ter a dignidade e vou ter as condições de levar o meu pão para minha casa. Tá certo, companheiro? Conclua. Já. Muito obrigado a todos. Próximo orador, Ariston Moreira dos Santos, mototaxista oficial, pelo tempo de 3 minutos. Como último orador da plateia, pelo tempo de 3 minutos. Se atenha a PL, por favor. Boa tarde a todos os que estão presentes aqui nessa casa. Bom, companheiros, estamos aqui para falar da regulamentação dos aplicativos, né? Então, nós não podemos esquecer, vou direto ao assunto, que antes, muito antes dos aplicativos, tínhamos
os taxistas na cidade de Manaus fazendo um serviço de urbanidade urbana, entendeu? Então, pessoal, o que a gente quer aqui? Que haja igualdade, que haja interesse de todos os vereadores que se fazem presente diante dessa situação, diante dessa guerra que está acontecendo aqui. Porque isso aqui é uma guerra. Querendo ou não, isso aqui é uma guerra. E vocês, vereadores, não se esqueçam que quem colocou vocês aí onde vocês estão, é exatamente esse povo aqui que hoje está brigando entre si. E eu peço aos senhores que olhem com carinho se a PL dos aplicativos passarem com êxito, como está sendo falado em outros dias aqui atrás. Precisamos que vocês olhem com mais carinho por esses trabalhadores que são mototaxistas e taxistas de Manaus. Porque muito antes eles já estavam trabalhando e chegou esses aplicativos e realmente bagunçou com o sistema da cidade de Manaus de transporte urbano. E o que a gente quer, né, que vocês respeitem essas categorias, respeitem esse pai de família, esse trabalhador. E não venham com chacotas dizendo virem Uber, porque nós não precisamos virar Uber para trabalhar com dignidade e levar o pão de cada dia para as nossas famílias. Nós não precisamos ser Uber para se igualar a vocês. Nós já temos o nosso trabalho, o nosso serviço. Agora o que a gente está abrindo os olhos de vocês, que são Uber, que são dos aplicativos, companheiro, é que vocês saiam dessa prisão, simplesmente isso, para que vocês sejam pessoas também trabalhadoras, igualmente nós pagamos os nossos impostos e queremos que vocês também contribuam para que essa cidade continue gerando emprego e renda. Entendeu? Então, pessoal, nós também temos os aplicativos. Nós, mototáxi, temos o nosso aplicativo. E acredito eu que o nosso aplicativo é muito mais barato do que qualquer aplicativo que gira em Manaus. Muito mais barato. Entendeu? Então, nós não precisamos ouvir essa chacota, né? Ouvir essas gracinhas. Tá bom? O que a gente quer é igualdade, equilíbrio para que haja um econômico sustentável dentro da cidade de Manaus. É só isso. Próximo orador, doutor Fernando Borges, presidente da Comissão de Transporte da OAB, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Nossos cumprimentos a todos aí na pessoa do presidente da comissão, o vereador Rosivaldo. Parabéns pelo trabalho. Eu só queria fazer uma reflexão muito breve, que diz respeito à questão da tecnologia. Vocês sabem que, antigamente, existia, por exemplo, aquela função de acendedor de lampião de rua. Aí veio a tecnologia e acabou com essa função, né? Energia elétrica. Antigamente existia o condutor de carruagem, existia o criador de cavalo que fornecia aí os cavalos para finalidade de transporte até coletivo, né? Essa função também acabou, porque veio a tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela é inexorável. Ela chega para ficar e a velocidade do avanço tecnológico é maior do que, muitas vezes, a capacidade do direito, e nós estamos discutindo aqui direito, aqui nessa casa de leis, né? A capacidade do direito de acompanhar o avanço tecnológico. Esse celular, que se eu comprar um celular como esse hoje, até o final do ano ele vai estar obsoleto. Qualquer equipamento tecnológico, em questão de 6 meses, 1 ano, você compra novo, o top de linha, e ele fica obsoleto. Então, senhores, não há como barrar a tecnologia, né? E qual que é a solução para isso? A solução para isso não é barrar, não é atacar, não é levar para o lado pessoal, ofensivo, mas é nós nos guiarmos pela lei, pela Constituição, né? E nós temos uma lei muito boa,
que é a Lei 12.587, 2012, que é a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu acho que todo mundo deveria ler essa lei com muita atenção. A lei federal de caráter nacional, ou seja, ela é federal e vale para o Brasil inteiro, para todas as cidades, para todos os municípios. O que ela diz, em resumo? Ela estabelece uma política de mobilidade urbana fundamentada em competências e na vocação de cada modal de atender cada situação. Muitas vezes as discussões aqui elas são ociosas, elas são inúteis. Por quê? Porque a vocação do mototáxi é uma, a vocação do táxi é outra, agora temos o aplicativo com uma outra vocação, tem o ônibus coletivo com uma outra vocação. E isso tem que ser observado, né? O aplicativo ele jamais vai substituir a vocação de um ônibus em termos de transporte de massa. Não vai. Do mesmo modo que não vai substituir o mototáxi, que tem a sua dinamicidade específica. Então, o que cabe discutir aqui é a competência do poder público de colocar cada um na sua vocação, respeitadas as vocações de cada um, segundo o previsto na Lei de Mobilidade Urbana. Feito isso, estaremos cumprindo a nossa função. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns a todos. Próximo orador, doutor Ângelo Nunan, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, pelo tempo de 3 minutos. Todos. Gostaria apenas de destacar a participação do Tribunal de Contas nesse processo, a convite do presidente da Casa, o vereador Rosivaldo. Agradeço já a terceira participação nossa e dizer para a sociedade que o tribunal está atento a todas essas mudanças e que nós estamos acompanhando esse processo até para entendermos toda essa dinâmica, todas essas mudanças, porque o poder de fiscalização do tribunal vai ensejar sobre esse processo mais tarde. Então, nós estamos aqui apenas como observadores atentos para entender toda essa dinâmica, né? Então, só queria destacar para a sociedade, que muitas vezes vê a presença aqui do tribunal, talvez não entenda o nosso papel, para que saiba que o órgão fiscalizador está atento. Inclusive, recentemente foi criado um órgão técnico na administração da nossa conselheira presidente Yara Lins, para que houvesse auditorias especializadas na área de concessões públicas, preços públicos, e também nos processos de desestatizações. Então, eu queria deixar isso público para a sociedade entender qual é o nosso papel aqui nesse processo. Obrigado. E a Câmara agradece todos os chamados que nós temos feito à Comissão de Transporte e à Câmara Municipal de Manaus para que o TCE sempre se faça presente, justamente para que ele possa acompanhar para e passo cada processo nas discussões relacionadas ao transporte da cidade de Manaus no que diz respeito a todos os modais. Próximo orador, pelo tempo de 3 minutos, Coronel Franclides, do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da cidade de Manaus. Boa tarde a todos. Vereador Rosivaldo, que eu cumprimento todos os vereadores da mesa, representante do TCE, todos os modais presentes, usuários do sistema, Dona Rose, também que representa também a população, que é o cliente, que é o principal desse contexto, é a preocupação de todos da mobilidade urbana. Vereador Chico Preto, hoje, com a criação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a SMTU e Manaus Trans deixaram de existir, e agora existe a gestão de transporte, que é a antiga SMTU, e a gestão de trânsito, que é o Manaus Trans propriamente dito. Então, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, isso é uma determinação do prefeito, e vai ao encontro do contexto nacional, tem que ter um elo principal, um coordenador da mobilidade urbana, e nós, atualmente, exercemos a função diretor-presidente em exercício, temos essa finalidade de agregar
tanto o trânsito com o transporte, agora é nós, mobilidade urbana, em conjunto, e, de acordo com a lei de mobilidade urbana e atendendo essas demandas, a preocupação por parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, primeiro, é o transeunte, né, o pedestre, que tem que ter uma prioridade, as ciclovias, que é outro planejamento por parte da prefeitura, que nós vamos dar ênfase, o transporte urbano de massa, que esse é o grande carro-chefe do nosso modal, que infelizmente, eu gosto de também referendar as palavras do vereador Chico Preto, que o BRT, vereador, a nível nacional, isso aí nós entendemos que tem que ter a prioridade de trânsito através desse modelo, mas só que o Rio de Janeiro, o BRT já entrou em colapso, isso daí já é a nível nacional, posso passar até matérias para o senhor, que infelizmente o BRT entrou em colapso. E em Curitiba, que tem um planejamento urbano diferenciado, principalmente a parte de transporte urbano, já está exaurido, tanto que eles já estão com um novo planejamento que já não atende às demandas da população. Então, a gente tem que entender todo esse contexto, a gente tem que enfatizar, principalmente, a prioridade de trânsito para o transporte urbano, não dá mais, a cidade, são mais de 700 mil veículos, 4 mil veículos são emplacados mensalmente na cidade de Manaus, e essa preocupação nossa. Então, só para complementar, não existe almoço grátis, né, com respeito a esse novo modal, que já é uma realidade a nível nacional, mas a preocupação com quem vai utilizar os permissionários desse sistema, dos autorizados desse sistema propriamente dito, porque a gente tem a geração de emprego e renda na cidade de Manaus e os operadores. Então, essa é uma preocupação com todos, para que vocês também não se tornem, né, o que no passado, os meus amigos taxistas sabem melhor do que o que acontecia no passado, né? Isso aí também, isso aí de vocês, e a preocupação e dentro do projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, nós estamos para fazer várias mãos, é isso aí. Quem ganha é a coletividade, quem ganha é a população. Então, está de parabéns ao vereador Rosivaldo, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, e estamos à disposição para atender as demandas de todos. Muito obrigado a todos. Próximo orador, vereador Chico Preto, da bancada do vereador Chico Preto. Pelo tempo de 3 minutos. Presidente, vereadores, a todos aqui presentes. Eu tenho, da última reunião até esse momento, eu tenho recebido no meu gabinete todos que estão interessados nesse debate. E tenho ouvido e tenho mostrado as emendas, enfim, que já produzi. Ou seja, eu quero aqui ratificar nesse momento que até a primeira discussão a gente ainda tem um tempo. E continuo o gabinete de portas abertas para ouvir, para entender, para concordar, para discordar, mas sempre cumprindo o meu papel de forma transparente, cidadã ao maior nível possível, né? Parando para ouvir as pessoas que vão lá no gabinete levar a sua contribuição sobre esse assunto. E, para concluir, presidente, há umas 3 semanas atrás, eu fui indagado por uma pessoa em rede social que me perguntava o seguinte: se eu não fosse advogado, porque eu não posso dizer que a minha profissão é vereador, né? Se eu não fosse advogado, se eu exerceria a atividade de taxista, ou de mototaxista, ou de motorista de um ônibus. Eu falei, olha, se eu tivesse sido contemplado, passado por um processo, e tivesse uma placa de táxi, eu certamente seria taxista. Se eu tivesse me submetido a um processo, como se submeteram os mototaxistas, extremamente rigoroso, cheio de filtros, ou seja, realmente para você se tornar mototáxi, você passa por uma série de exigências. Se eu tivesse me submetido a isso, eu exerceria o papel de mototaxista sem problema nenhum. Ou de motorista de ônibus, ou seja, quando você se prepara para essa atividade, quando você tem foco para essa atividade, todas elas buscam, como o Fernando colocou, cumprir o seu papel na sociedade. Acho que o Fernando fez um raciocínio bem interessante, dizendo o seguinte: a gente precisa buscar o ponto de equilíbrio, né, respeitando algo que eu venho dizendo, que presidente, senhoras e senhores aqui presentes,
que é o direito de escolha dos cidadãos. Acima de todos nós, tem um cidadão que é o usuário, que é o cliente, e que esse tem o direito de escolha. Se ele quiser ir no táxi, ele vai ter o táxi. Se ele quiser ir no mototáxi, ele vai ter o mototáxi. Se ele quiser pegar o celular e chamar o aplicativo, ele também vai ter o aplicativo. Ou se ele quiser ir de ônibus, e coisa que eu concordo, não sei quem foi que falou, se foi o Coronel Franklin, se foi outra pessoa, que é fundamental para uma cidade com a complexidade de Manaus, é um sistema de transporte coletivo eficiente. Não é? Então, eu quero ratificar, senhor presidente, que todas essas atividades precisam estar no ponto de equilíbrio correto, sem nos afastarmos dessa questão maior, que é o direito da escolha do cidadão. É pelos cidadãos que nos colocaram aqui, é pelos cidadãos que justificam as chamadas no aplicativo, é pelos cidadãos que justificam as viagens do táxi, é pelos cidadãos que justificam as viagens de mototáxi. É o cidadão. E é nele que a gente precisa focar para que ele tenha o direito de escolher. Como foi dito, a tecnologia, ela transforma os homens e os homens transformam a tecnologia logo a seguir. Então, é um processo de simbiose que a gente tem que entender nesse momento para, ao final desse processo, a gente entregar uma regulamentação desburocratizada, fácil, mantendo níveis de segurança sim, mas focada no direito de escolha do cidadão, que é a razão maior da gente estar aqui. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço, meus cumprimentos a todos, o gabinete continua de portas abertas. Assim, de igual modo, todos os gabinetes dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus estão abertos, assim como todos os vereadores já receberam várias pessoas também dando sugestões, trazendo sugestões de emendas, né, e já vários vereadores já apresentaram emendas. Nós também estaremos aqui aberto à Comissão de Transporte, à Câmara Municipal e os vereadores também trabalhando para que a gente possa entregar para a sociedade um projeto de lei a contento. Próximo orador, vereador François, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, em nome de Vossa Senhoria, cumprimento todos os integrantes da mesa. Gostaria de registrar que é uma grande satisfação minha estar agora na última comissão, discutindo na última comissão, um assunto que defendo desde 2017, eu não sei se todos sabem, mas a primeira proposta, a PL 017 de 2017, que tentava regulamentar, é de minha autoria. Sempre defendi os aplicativos, sempre defendi que devemos ter alternativas, alternativas. A população, ela deve ter alternativas. Se quiser ir de ônibus, da mesma forma que vários vereadores já falaram, deve ter opções para a sua locomoção. Bem, meus amigos, agora estamos na fase de mérito, então eu gostaria de defender ideias que já apresentei aqui na casa. A primeira é a questão do seguro. Hoje o texto mostra que o seguro, o pagamento, a responsabilidade fica para o motorista. Apresentei uma emenda 09 que passa essa questão para a empresa. Não tira a responsabilidade, a necessidade do seguro. Ele deve existir. DPVAT, motorista, mas o seguro mesmo de acidentes, que seja a empresa, não o motorista, defendendo o bolso do motorista, porque nós já pagamos impostos demais. A outra questão, também relacionada ao bolso do motorista, que é a emenda número 16, que apresentei na casa, que devemos realmente ter o custo em relação ao motorista, mas quem deve também promover esse custo é a empresa de aplicativo, e não o motorista que tem que arcar com essa despesa. E a emenda de número 10, que aumenta de 5 para 8 anos, a idade mínima em relação ao veículo, então fica uma questão muito melhor, não, nem 10 e nem 5, a gente colocou o meio termo, 8, que eu acho que vai ser muito mais fácil até ser aprovado aqui na casa, e também já é um consenso com alguns vereadores que eu já conversei. Segurança, a emenda número 11, que eu ouvi aqui diversas vezes, a obrigação da empresa oferecer nome, foto e destino do passageiro para o motorista no momento que ele confirma a corrida. Isso já é uma emenda que está em tramitação na casa. A emenda número 12,
tira a necessidade do disco identificador, porque isso aqui é direito privado, nós estamos falando de serviço privado, então não tem que ter um disco identificador, como o táxi, né? Táxi não precisa uma identificação, Uber, né? Ou 99 e assim vai. E, por último, né, já finalizando, senhor presidente, gostaria de declarar que o gabinete número 5 sempre esteve aberto e sempre vai estar aberto a novas ideias. Ainda temos tempo de apresentar outras emendas e eu estou do lado de vocês e da população, sem desmerecer e sem desrespeitar os amigos taxistas e os amigos mototaxistas. Tenho dito. Próximo orador, vereador Dante, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores taxistas, mototaxistas, pessoal do Uber, não só do Uber, né? Dos aplicativos, perdão, isso. Tá aprendendo, né? Senhores, eu fico muito feliz porque quando nós começamos lá atrás, na CCJ, essa questão, nós definimos o seguinte, que nós íamos esperar e vamos esperar todas as emendas parlamentares, porque essas emendas têm que voltar à CCJ para saber se as emendas são constitucionais ou não. Né? E a gente já tem meio que algumas ideias que a gente não pode até falar, né, para esperar as coisas acontecerem. As emendas estão acontecendo, os vereadores estão trabalhando nisso, estão colocando as emendas. E como é importante a audiência pública. Como foi importante, né, para nós, vereadores. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de aprender mais sobre o assunto. Ninguém aqui domina um assunto, é para isso que a gente tem assessorias, para que possam nos auxiliar, nos ajudar. A nossa conversa, tanto com o Márcio, tanto com o pessoal dos aplicativos, foi uma conversa boa, uma conversa que elucidou muita coisa, muita coisa. E quem ganha com isso é a cidade de Manaus. Quem ganha com isso, na realidade, é o munícipe da cidade de Manaus, né? É o cidadão da cidade. Por quê? Porque nós estamos exatamente tentando, batalhando para fazer aquilo a gente não pode desejar, como alguém colocou, desejar Deus para um e o diabo para os outros, né? Então, a defesa, o Anderson colocou algumas coisas bem interessantes aqui, a questão do ISS, que nós temos que trabalhar, uma regulamentação clara, concreta. Por quê? Porque, na realidade, todos nós vamos rodar, todos vão rodar na cidade de Manaus. E tem que deixar isso aqui, né, o imposto sobre serviços. Não adianta, por exemplo, a Uber estar baseada, a Uber ou qualquer outra empresa estar baseada na cidade de São Paulo, e lá deixar todos os impostos. Acho que foi o vereador Chico que já colocou, que já se arrecadou quase R$1 bilhão em relação ao imposto sobre serviços, e nada ficou na cidade de Manaus, nada ficou na cidade de Manaus. E é esse dinheiro que vai ajudar você a trafegar numa cidade decente, né? Onde vai ter uma via pavimentada, onde vai ter toda a sinalização, e é importante nós trabalharmos isso, é importante nós sabermos disso, e isso nós estamos discutindo aqui. Então, eu quero parabenizar vocês, vocês foram ordeiros, decentes, até aqui a gente tem, na CCJ foi uma coisa sensacional, na economia nós tivemos um probleminha rápido, mas tranquilamente resolvido, na de transporte, que é hoje, foi maravilhoso. Então, senhores, parabéns a vocês que estão fazendo realmente uma cidade melhor. Tenho dito, senhor presidente. Próximo orador, vereador líder Marcel Alexandre, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento essa mesa, os vereadores, na pessoa do nosso presidente, nobre vereador Rosivaldo Cordovil. Cumprimento a mesa também, todos os representantes aqui dos segmentos, na pessoa do nosso querido amigo secretário Franclides, agora com a árdua tarefa de coordenar transporte e trânsito através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, mais uma modernização na gestão do prefeito Arthur Vigílio, que sempre está à frente quando o assunto é gestão. E também está fazendo a mesma coisa com a questão da regulamentação dos transportes por aplicativo. Senhoras e senhores, a última
a audiência pública e, de verdade, Manaus ganha mais um modal. E isso está de parabéns à cidade de Manaus, e graças a Deus por isso, porque eu costumo tratar o direito de ir e vir de uma forma sagrada, e digo que é o sagrado direito de ir e vir que nós estamos trabalhando. Trabalho com a mesma expectativa de enfrentar as dificuldades quando a última regulamentação que tivemos foi do mototaxista, foi uma luta grande, naquele momento eu era oposição, né, e de imediato nós ganhamos a presidência da Câmara, e junto com o doutor Isaac Tayar e Marçam Mimique, encapamos aqui uma grande luta, e toda a Câmara, e a vitória foi da Câmara, da população e dos mototaxistas, quando nós conseguimos uma regulamentação adequada para o momento, e precisamos rever. Eu acredito que os transportes por aplicativo também nos dá um desafio hoje, que é, além de tratar a questão da regulamentação para esse novo modal que premia a cidade de Manaus, também vamos ter, forçadamente, logicamente, ou decorrência natural, acho que a regulamentação dos aplicativos vai nos fazer olhar outra vez para os modais que temos aqui, exatamente na direção de equilíbrios. Por isso que eu acredito que nós não precisamos ter nenhuma luta, senão da conquista do direito de todos prestarem o serviço da maneira mais justa e equilibrada possível, que eu acredito que é o que está sendo dito a cada audiência pública e no comportamento de cada um, que parabenizo e blindo, e digo que todos os segmentos têm nessa Câmara, nessa casa, nesse vereador e na Prefeitura de Manaus, essa intenção de termos uma regulamentação que promova equilíbrio e dê à cidade de Manaus um melhor serviço, porque ela não merece sofrer, principalmente no seu sagrado de direito de ir e vir. Eu acredito numa regulamentação que possamos fazer o que aconteceu no mototaxistas, quando terminou a regulamentação, foi uma coisa tão boa que a gente chegou de equilíbrio, que podia até para uma festa e um churrasco comemorar com os amigos a grande vitória, né? Quem sabe a gente consiga algo tão bem, né, nos mototaxistas, que eles façam, ou nos aplicativos, que eles façam uma festa de alegria pela conquista, e quem sabe sobre um convitinho para mim lá também. Nós estamos juntos na luta. Muito obrigado. Próxima oradora, vereadora Glória Carratti, vice-presidente da Comissão de Transporte. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar as autoridades aqui e também vocês que estão aqui lutando e brigando pelos seus direitos. Eu quero dizer aqui para os mototaxistas que eu também participei dessa luta. Eu já estou aqui no meu 5º mandato, vou fazer 20 anos aqui nesta casa. E todas essas conquistas de vocês eu acompanhei e também sofri na pele, porque nem tudo a gente pode fazer. Às vezes você se sente aqui o vereador impotente, porque nós gostaríamos sim de oferecer coisas melhores e a gente não consegue, porque tem que respeitar a lei. E quero dizer aqui que todos nós, eu principalmente, sou favorável sim aos aplicativos. Não uso aqui em Manaus, porque aqui eu tenho meu carro, mas uso quando eu viajo. Então, aqui não tem ninguém contra. Pelo contrário, os vereadores estão aqui, todos sempre estamos reunidos. Quando a gente não faz audiência pública, nós estamos reunidos, eu com a comissão de transporte, e vocês podem contar com essa vereadora. O que eu puder fazer, eu irei fazer, estarei sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Próximo orador, vereador Elisandro Bessa, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, saúdo a mesa em nome do presidente Rosivaldo Cordovil, a todos, Coronel Franclides, o nosso amigo Ângelo, a nossa procuradora, dona Ana Beatriz, o nosso amigo que já faz parte aqui das audiências públicas e presente nesta casa. Senhor presidente, minha fala nesta audiência, ela tem o intuito de colaborar com os trabalhos que estão sendo feitos nesta casa. Entendemos o clamor das modalidades, pois sentimos na pele todos os dias o quanto eles sofrem. Ouvi aqui o senhor Vitor, o Silvio, o Alexandre, todos eles falaram com falta de segurança,
falta de segurança para esses motoristas de aplicativo que trabalham 15 horas, 20 horas por dia. E isso, todas as modalidades já passam há anos, já sofrem há anos. Por isso que sabemos do clamor de vocês. E isso não é exclusividade de Manaus. Em todas as cidades, em todas as capitais, é assim que funciona. E o que nós devemos fazer? Bem falou o Anderson aqui, eu já venho acompanhando todas as falas do Anderson, eu não me pronunciei na primeira audiência nem na segunda. Deixei para me pronunciar essa. E vi o Anderson falando aqui sempre. Vocês têm a oportunidade, trabalhadores, ímpar, num momento histórico, onde nenhum projeto de lei nesta casa passou por 3 audiências públicas. Esse é o primeiro histórico. De aproveitar isso para usar em seus benefícios. As empresas vão continuar milionárias, vão continuar ricas, e vocês, daqui a pouco, vão para a rua, isso aqui vai acabar, e vocês vão estar sofrendo lá. Blog não vai ajudar vocês. Jornais não vão ajudar vocês em nada. Tenho certeza disso. Quem tenta manipular vocês de maneira errada, não vai ajudar vocês. Falou aqui também o Cleudson Lima, os motoristas estão sendo perseguidos. Isso aconteceu há algum tempo, há muitos anos atrás, com os taxistas, e nós acabamos com isso. Vocês só têm uma maneira de acabar com isso. Foi aprovado em Natal, foi aprovado agora em São Paulo, vocês devem ser cadastrados na prefeitura. Isso não vai gerar custo para vocês vão ter direitos. O aplicativo ele não vai punir vocês sem antes falar com a prefeitura. Isso é histórico, gente. Conversei com o Chico Preto, expus para ele. Ele disse, Bessa, você tem razão. Nós precisamos discutir. Ninguém aqui é contra motorista de aplicativo, como as pessoas plantam aí fora. Vocês têm que se pegarem com quem já trabalha há muitos anos nisso. Principalmente vocês, já concluo, senhor presidente. Principalmente vocês que trabalham e vivem disso. Quem faz bico não quer saber de vocês que trabalham 15 horas, não. Quem faz bico não quer saber de vocês que passam 24 horas, como o meu amigo falou aqui. E eu queria dizer também, presidente, só para concluir, ao Márcio, esta casa está preparada, os vereadores não são omissos aqui, estão todos debruçados em cima da Lei 12.587, para trazer o melhor para a população, para trazer o melhor, principalmente para esses motoristas que estão sendo explorados. Hoje eles não sentem. Eles acham que os taxistas ou alguns vereadores querem tirar eles do sistema, muito pelo contrário. Eles estão garantidos na Lei 13.640, que o Michel Temer sancionou o ano passado. E o direito de escolha do cidadão também está garantido. Não estou indo contra o Marco Antônio Chico Preto, vereador, a quem respeito muito, mas esse direito de escolha, vereador, já está garantido na lei federal, da qual eu tive a oportunidade de participar de todas as audiências em Brasília. Fui 40 vezes a Brasília em 2017, participei lá. Portanto, alguns direitos que os motoristas de aplicativos têm hoje, eu participei diretamente para dar esse direito para vocês. Muita gente não sabe disso. E preciso, para terminar, senhor presidente, dizer que esta casa está amplamente fiscalizada. Nós temos aqui o Tribunal de Contas, nós temos aqui a PGM, nós temos todo o corpo jurídico da presidência e dos gabinetes dos vereadores. Muita gente quer jogar os vereadores contra a população. Teve um jornal que colocou aí no primeiro dia da audiência que os vereadores iam acabar com 8 mil empregos diretos dos aplicativos. Uma mentira absurda. Nós não temos como fazer isso. O que nós queremos é o que diz a lei federal. A lei federal diz que tem que ter conforto, segurança e higiene. Dentro das diretrizes dessa lei, é o que vai ser feito. Bessa, se vai pagar A, se vai pagar B, não sei. Para isso que nós estamos debatendo, só concluo, senhor presidente, para isso que nós estamos debatendo aqui, para tirar o melhor, para não prejudicar nenhuma das partes. Ninguém quer isso aqui. Mais uma vez, o direito de vocês trabalharem já está garantido, o direito de escolha da população já está garantido. O resto é falácia, o resto é jogar os vereadores contra a população e contra vocês. Não existe ninguém aqui dentro que é contra ninguém. Não existe nesta casa. A vereadora Glória está dizendo a verdade. Nenhuma emenda que está lá é para prejudicá-los. Muito pelo contrário, algumas emendas garantem a vocês. Só para eu finalizar, senhor presidente, se vocês não sabem, muitos de vocês sabem, aprovou agora há pouco, uns dias atrás, em Natal,
que os aplicativos lá vão ter placa vermelha. Vão ter que usar a categoria aluguel. Ah, Bessa, isso era para nós aqui, era bom, era excelente, porque ia garantir vocês que trabalham, que vivem, isenção, vocês iam ganhar isenção. Ah, mas o aplicativo não ia aceitar. Se o Uber quisesse ir embora, problema do Uber. A 99 quisesse ir embora, problema do Uber. Nós temos aqui aplicativos em Manauara que podem fazer conta do serviço, dar conta do serviço aqui. Eles que têm que se adequar a nós. Nós não podemos nos adequar a eles, gente. Essa empresa, ela é predatória. Não para o sistema, não. É para vocês que são pais de famílias. Pensem nisso. Reflitam sobre isso. Façam uma reflexão. Parem de ser influenciados por blogs que só fazem falar, só fazem criticar, não dão sugestões. A imprensa, ela bota o que pagam ela para colocar. Vereador Bessa, conclua, por favor. Portanto, sejam inteligentes, a Câmara está aqui aberta, nós estamos abertos, todos os gabinetes dos vereadores estão abertos para as emendas. São 32 que já foram feitas e serão mais. Mas isso, sabe quem vai ganhar? Os trabalhadores do aplicativo e a sociedade. Tenho dito, senhor presidente. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal e a Comissão de Transporte da Câmara conclui mais uma etapa de audiências públicas, a nossa terceira audiência pública neste dia, nesta tarde, agradecendo a todos, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que está aqui, acompanhando para e passo todo o processo da PL, a Procuradoria-Geral do município, também a nossa Procuradoria da Câmara Municipal de Manaus, vem acompanhando, e a gente agradece pelo modo ordeiro que todos se pronunciaram na tribuna, e nós agradecemos a Deus pela paz deste ofício, encerrando a nossa audiência pública de hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima. Vereador presidente encerra a audiência pública que tratou da regulamentação dos transportes por aplicativo. E nós encerramos mais uma transmissão pela Local TV. Continue com a nossa programação.